podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. Talvez o Facebook não seja a empresa mais amada do mundo, mas ainda é o dono das maiores redes sociais do planeta. E esses números, claro, não param de crescer. Mas Mark Zuckerberg ainda não está satisfeito e já planeja aquele que seria o seu mais ambicioso projeto, a construção de um metaverso. Nesse episódio, a gente fala sobre os resultados recentes do Facebook e tenta entender melhor como funcionaria essa nova internet. Aguenta aí que a gente já começa. O Facebook divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2021 e olha, as coisas não estão nada mal lá na casa do Zuckerberg, né? Não para de crescer. Foram 29 bilhões de dólares em faturamento até o final de junho, o que fica acima do que era esperado para o período. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, houve um crescimento de 50% no faturamento da empresa. Em termos de números de usuários, né, que a gente está sempre noticiando também, a gente está falando de cerca de 2,9 bilhões de usuários mensais, ou seja, que visitaram a plataforma pelo menos uma vez por mês. E se a gente considerar a média das visitas diárias, o número é de 1,91 bilhão de usuários. Todas as métricas de acesso à plataforma apresentaram aumento em relação ao segundo trimestre de 2020. Ou seja, a gente ainda está falando da maior rede social do mundo, dona das maiores redes sociais, né? Se a gente for somar também Instagram e todos os comunicadores. Mas aí vale a gente falar de como o Facebook faz dinheiro, né? A maior parte da receita do Facebook ainda vem dos anúncios, nada menos do que 28,5 bilhões de dólares no total. Só que tem um porém, né? A própria empresa admite que esse retorno com publicidade pode cair bastante no próximo trimestre por conta de limitações ali, por exemplo, na atualização do iOS 14.5, que limita um pouquinho a parte de rastreamento, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas por agora basta a gente dizer que a empresa está esperando que essas atualizações elas vão impactar no caixa e nos resultados financeiros no próximo trimestre. Mas independente disso, a gente vê que são números bem significativos, são dados bem robustos para uma empresa que muita gente tem aquele viés de que o Facebook está decadente, o Facebook vai ser ultrapassado pelos concorrentes, o TikTok está crescendo horrores, né? Tá patrocinando, sei lá, o Jornal Nacional e tá aparecendo em todos os lugares e talvez o Facebook não tenha muito mais para onde ir. Só que quando a gente vê os dados, o Facebook tem toda aquela pecha de, é pro nosso tio, né? Em lugar de gente velha. Só que a faixa etária ainda no Facebook com maior número de usuários é a faixa entre 25 e 34 anos. Então, tem muito jovem ainda. É claro que se a gente for comparar com outras redes sociais que são tipicamente mais jovens, tipo o Instagram, tipo o TikTok, vai dar uma diferença. O Facebook realmente tem um público, se a gente pegar a média de público, média de idade, com certeza vai ser maior. Mas é interessante quando o Mobilon estava falando de 2,9 bilhões de usuários mensais, isso é só do Facebook, né? Da rede social Facebook. Porque quando o Facebook divulga os resultados financeiros, ele também divulga os resultados ali, o número de usuários da família, como eles chamam, né? Isso envolve Instagram, WhatsApp e tudo mais. E aí dá 3 bilhões e meio de usuários ativos mensais. É muita gente, cara. É quase metade do mundo. E assim, você tem que pensar que uma parcela relevante do mundo não tem sequer acesso à internet ou dinheiro para comprar um celular. Então, é muita gente e olha só, se você for pensar, tem muita gente pra acessar ainda, né, no Facebook. Tá, mas na China ninguém consegue, então já é 1,3 bi de pessoas a menos. E mesmo assim, tem muita gente. É uma rede social bastante consolidada, lógico, o Facebook. Quando a gente vê o crescimento ali, né, subiu 7% no Facebook, ano a ano, e a família subiu 12%. Então, quer dizer, se você considerar os outros membros da família, os outros estão crescendo mais que o Facebook. Mas isso já era esperado, né, porque o Facebook já é o produto consolidado, que leva, né,
né? Até o nome da empresa ali. E eu não vejo tanta gente assim deletando a conta do Facebook. Eu vejo gente que cansa, vai lá, deleta, depois volta com a conta, ou então deixa ela abandonada. Mas o que eu percebo de modo geral é que há uma mudança na forma de uso da rede social. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, talvez 2016, 2017, era muito comum as pessoas usarem o Facebook para compartilhar foto de alguma coisa da rotina. As pessoas ainda usam para isso, mas é menos comum. Fotos, essa coisa mais efêmera, que nem os vídeos que a gente vê hoje muito no Instagram, estão nessas redes sociais, Instagram, TikTok, etc. Mas se você olhar, por exemplo, que tem gente que ainda usa muito o Facebook para grupos. Toda cidade tem um grupo, todo bairro tem um grupo, e ali o pessoal discute de tudo, de problemas de segurança da região, a falta d'água. E muitas dessas páginas servem também para o pessoal negociar produtos, seja um negócio local, seja alguém que está querendo vender, sei lá, a geladeira que trocou. E também tem grupos que falam de hobbies, gente que discute condições médicas, que falam sobre séries e por aí vai. Lembremos, inclusive, que ainda temos o Tecnogrupo por lá, né? Que tá até que firme e forte. Quer dizer, a percepção que eu tenho é a de que a forma de uso da rede social mudou, o comportamento do usuário dentro da rede social é diferente do que era anos atrás, mas isso não implica necessariamente no abandono. Pode ser que tenha uma redução da quantidade de horas de uso, mas eu não diria que abandono está acontecendo em larga escala, como a impressão que a gente tem de vez em quando. E eu acho que os grupos acabaram dando, não sei se uma sobrevida assim pro Facebook. Eu quase não uso mais, mas de vez em quando eu entro e sempre tem alguma coisa dos grupos que eu começo a participar. Então tem coisa sobre piores aluguéis de São Paulo, gente. Colocando coisa criança disse tal coisa, extremamente que obviamente ela não disse, então é um grupo cheio de fanfic, o pessoal tirando sarro. Tem outro que é só sobre gato, falando, esse gato destruiu a minha casa, e o nome do grupo é Este Gato é Inocente de Todas as Acusações. Quero entrar nesse. E tem o outro, coisas burras ditas de forma inteligente ou o inverso. Então, quando você começa a entrar em um grupo, aí começam a sugerir outros, você vai entrando. E assim, é legal, é uma discussão sempre tranquila, você sempre sai rindo, sei lá, porque eu tive esse problema, assim, sei lá, com o Twitter, eu gostava muito do Twitter e com o tempo ficou insuportável, assim, só tristeza, só desgraça, e aí chegou o TikTok, e o TikTok é só alegria, só todo mundo dançando, só o gatinho fazendo coisa bonitinha, e assim vai. E o Facebook começou a virar um pouquinho isso também, e essas pessoas que eu vejo comentando nos grupos, né, parecem estar nessa faixa etária aí dos 25 a 34, que são jovens adultos, né? Então, às vezes, a gente tem essa percepção de que, nossa, ninguém mais usa, mas o povo tá lá. Só que esses grupos que eu falei, acho que a maioria é fechado, né? Então, se você não tá lá, você não consegue ver nada. Então, talvez tenha essa impressão, né? O Facebook tem muito grupo fechado. E outra coisa também é que, às vezes, o Facebook, ele não quebra, né? São 25 a 34 anos que mais usam, mas eles não quebram por idade, por país. Porque, às vezes, é isso. De repente, em outros países, tem um uso muito maior do que aqui e a gente não sabe. Eu penso nisso porque às vezes quando a gente publica a matéria do WhatsApp, às vezes vem comentário. WhatsApp? Alguém ainda usa o WhatsApp? Tipo, o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários, só todo mundo, né? Sabe? Então, às vezes a gente fica mesmo na bolha e acaba não percebendo que, olha, gente, tá todo mundo usando ainda. Não, e se você pegar a parte de conteúdo, por exemplo, que é o conteúdo que o próprio Facebook sugere para você, que aliás, essa questão do conteúdo foi uma das razões que me levaram a tentar, pelo menos, diminuir o uso do Facebook. Geralmente só acesso o serviço de manhã, de tarde, por volta ali do horário do almoço, um pouquinho mais tarde talvez, e de tarde pra noite, assim, porque às vezes acontecia, por exemplo, de eu entrar lá, vou dar uma olhadinha de 1 minuto, sabe, coisa rápida, aí você vê um vídeo engraçado e você tá lá vendo o vídeo em loop, né, porque o vídeo engraçado, ele é curto, sei lá, tem 2 minutos, mas é tão engraçado que você fica vendo lá, já passou 15 minutos, e você vê no mesmo vídeo. Aí você vai olhar a quantidade de comentários ou de compartilhamentos, e você vê que tem muita gente, e dependendo do tipo do conteúdo, se for um conteúdo, por exemplo, que tem uma coisa mais de meme, esse conteúdo geralmente é compartilhado ou comentado pelo pessoal mais jovem. Quando é alguma coisa, por exemplo, sei lá, um vídeo mais sério, assim, ou então um vídeo que é engraçado, mas não tem tanta pegada de meme, aí você já vê um pessoal com um pouco mais de idade comentando, mas
Mas ainda assim, independentemente de faixa etária do pessoal que está interagindo com esse conteúdo, você percebe que tem muita gente, e muita gente mesmo. Você vai olhar lá a quantidade de views do vídeo, o vídeo, sei lá, tem 1 milhão, e sabe, o vídeo foi publicado na segunda-feira, na sexta-feira já tá com mais 1 milhão de views. E até porque tem esse algoritmo do Facebook que fica jogando na sua cara, né? E esse algoritmo é extremamente eficiente porque ele vai analisar, por exemplo, se você viu um vídeo de um gato e você gosta de gato, ele vai perceber que você gosta do assunto porque você viu o vídeo inteiro, ou viu a maior parte do vídeo. Se passou um vídeo ali que não te interessa, sei lá, um vídeo sobre jardinagem e você nem deu bola, você rolou a tela e já vai meio que saber, olha, esse cara aqui não gosta desse tipo de vídeo. Então ele vai moldando o conteúdo conforme o seu perfil de uso, e aí isso é uma maneira da rede social te segurar lá, né? Porque pro Facebook, acho que isso não é novidade pra ninguém, quanto mais tempo você passa dentro da plataforma, melhor pra eles, né? Em termos de engajamento, em termos de publicidade que pode ser exibida nesse meio tempo, de páginas ou postagens patrocinadas, enfim. E então, se você olhar esse volume de interação que tem nesse conteúdo, cara, é muita gente e de várias idades. Pode até ser que o público com menos de 20 anos seja, digamos, minoritário, mas ele não é inexpressivo. Então o Facebook tá bem vivo ainda, e eu acho que em todas as faixas etárias. Olha, quem tava falando de vídeo de gato e tal, ele descobre quando você gosta e tal. Olha, quem basicamente escreveu o TikTok, que tem um algoritmo muito mais absurdamente foda com relação a isso. O Facebook acho que tá até tentando aprender, analisando o TikTok pra entender como diabos eles fazem aquilo, né? Por isso que eu não uso o TikTok, morro de medo. Se no Facebook já foi difícil dar uma largada, assim, usar menos, imagina o TikTok. Nem entrei nisso ainda e espero não entrar, né? E esse lance da faixa etária é importante porque o Facebook basicamente é uma empresa, é uma das Big Techs aí, só que se você parar pra pensar, é uma empresa de redes sociais, né? Ele é um marketplace de atenção ali, de seres humanos, né? Porque ele ganha dinheiro com publicidade, né? Então, se você for avaliar pelo lado da receita, é uma empresa de publicidade, mas se você for avaliar, o que na verdade ele faz é controlar a demanda de atenção, né? Então, ele precisa segurar as pessoas nos vídeos, ele precisa ter o melhor algoritmo, ele precisa ter uma dinâmica de interação que seja moderna e que faça com que os jovens, né, entrem nas redes sociais. Então, por isso que a gente fica muito surpreso, né, e muito pegando nesse ponto na questão da idade também. E quando a gente avalia as outras empresas, né, Microsoft, a gente já falou aqui, tem várias linhas de receita, Tecnocast recente que fizemos aí, né, sobre o Satya Nadella, a gente destrinchou um pouco melhor ali como que ele conseguiu diversificar bem as receitas da Microsoft. Um outro Tecnocast recente que fizemos sobre a Apple, além do iPhone, né, que por muito tempo o carro-chefe foi o iPhone, e a Apple cada vez mais investindo em serviços, que é um segmento que tem uma margem maior. E o Facebook faz o quê, né? Porque rede social é um negócio muito arriscado, porque hoje você tá no topo, é a dinâmica mais funcional, que todo mundo gosta mais, mas é uma questão assim de 1 ano para as pessoas não gostarem mais de você e começarem a usar outra coisa. O Zuckerberg sabe disso, tanto que assim que o Instagram surgiu, né, depois vazaram aquelas cartas, aquelas mensagens internas, né, de ele conversando com funcionários e falando que eles precisavam fazer alguma coisa, né, e eles acabaram comprando o Instagram. O mensageiro, o WhatsApp também foi aquela estratégia de posicionamento, né, de entrar no mercado e tá ali mesmo sem saber o que fazer com isso ainda. E quando surgiu o valor de mercado do WhatsApp, né, que o Facebook queria pagar, que era 16 bi, depois foi corrigido, aumentou, né, o pessoal ficou, gente, mas isso é um aplicativo de mensagens, né, o que tem a ver? Por que vale tudo isso, né? O pessoal não... ficou difícil de entender na época o que era a dimensão daquilo. E até hoje eles ainda não fazem dinheiro, né, não cobram uma assinatura, não tem uma publicidade, acho difícil que vá ter também. Assim, tem as coisas de pagamento, tem as coisas de empresa, né? Eles vão encontrando modelos aí. Mas enfim, o ponto é, todas as Big Techs têm uma grande diversificação em seus portfólios, com vários serviços, vários produtos, e o Facebook tá sempre na corda bamba de surgir um próximo grande aplicativo, seja o Instagram que foi comprado, o Snapchat que ele não conseguiu comprar e fez o seu próprio dentro do Instagram, agora o TikTok, né? Que é a moda, é a febre entre os jovens, então ele tem que ficar tentando correr atrás de ter ideias do novo recurso que o jovem vai querer para conseguir se manter no topo, e é um jogo bem difícil, né? Você sempre ter
ideia do momento, né? A ideia mais inovadora de recurso. Mas o lado do Facebook, essa questão da publicidade direcionada é bem importante. E uma coisa que eles têm, o Mark Zuckerberg tem a favor dele, é que eles conseguiram criar uma base de anunciantes muito grande, né? Então tem mais de 10 milhões de anunciantes ativos, então o Facebook é líder hoje de publicidade online, um mercado que, quando você pensava em publicidade online, era só Google, e aí o Facebook foi lá e conseguiu morder uma fatia muito grande disso, e claro, né, ao longo do ano passado, 2020, quando a gente não podia sair de casa, né? Tivemos algumas restrições. O Facebook também surfou nessa onda e como que as empresas vão falar com seus clientes. Bom, o Facebook tem uma puta de uma ferramenta de direcionamento muito poderosa. Você pode configurar qualquer coisa ali. Tem até uns filtros que já removeram até do Facebook, porque podia criar uns preconceitos ali. Enfim, tinha várias questões. Os filtros do Facebook já chegaram a ser muito mais poderosos do que isso. Então, realmente, é um negócio deles e até estranho que, pra mim, né? É até estranho que eles estejam durando tanto tempo, porque eu tava acostumado com rede social surgiu aqui, vai ter o pico e dali a 1 ano, 2 anos vai já era, né? Ninguém mais se importa e tudo mais, né? Tem um ciclo de vida muito curto. E o Facebook tá aí. Quando abriu o capital na bolsa, muita gente... Não, mas, gente, vou investir no sucessor do Orkut? Não faz sentido. Daqui a 5 anos acabou. E realmente eles estão durando pra caramba, assim. Isso pra mim, assim, tira o chapéu pra Mark Zuckerberg, apesar de tudo que ele faz. E até olhando os relatórios financeiros, né, a gente vê que trimestre após trimestre, ano após ano, eles vêm conseguindo tirar melhor proveito, né? Tem aquela relação de receita por usuário. Isso vem crescendo muito, né? Isso parte por conta da melhoria dos algoritmos de recomendação, então, muita coisa de machine learning, né? Saber melhor o que você vai exibir de publicidade, o que o usuário vai interagir, e também pela parte de aumentar a retenção, né? O usuário ficar mais tempo preso ali, como, por exemplo, nesse loop de vídeos que a gente está falando. Mas isso é um modelo que ele tem um limite, né? Para uma empresa que já está com 3,5 bilhões de usuários em todas as plataformas, vai chegando uma hora que aquilo vai estagnar e o que você faz, né? Metade do planeta já está ali. E aí ele tem que buscar novos caminhos, se não vai ser uma empresa que vai fabricar um hardware, que vai desenvolver, sei lá, um sistema operacional, um serviço de nuvem, o que vai ser, né? Vai continuar com o modelo de publicidade, como vai ser isso? E aí entra essa questão do metaverso, que Mark Zuckerberg basicamente já está falando daquilo que seria o futuro da internet, na visão dele, de outras pessoas também, né, que já citaram essa ideia anteriormente. Como que a gente resume isso, né? Sem falar em Second Life, né? Basicamente, o que ele está imaginando, né, pelo menos numa entrevista que ele deu para o Verge, seria um universo virtual que você consegue acessar com realidade aumentada, então óculos, headset, holograma, sei lá o que pode existir daqui 10, 15 anos, e a partir daí você consegue fazer as suas conexões e interações com outras pessoas de uma forma mais natural, né? Então ele cita, por exemplo, o fato de você poder entrar em um Starbucks e você tá usando só um óculos normal de realidade, que é um óculos de realidade aumentada, porém é um óculos normal, né, socialmente aceito, e você não precisa estar com um notebook, né, considerando que a gente consiga miniaturizar bastante a tecnologia e que a gente tem um bom computador dentro de um óculos, você só senta no Starbucks e balança a sua mão e aparece ali o seu setup, que é o que você usa no escritório, na sua casa, você vê ele virtualmente e começa a trabalhar dali, né, mas aí tem, assim, os Inceptions, né, que vai aumentando os níveis. Então, sei lá, eu quero, por exemplo, trabalhar junto com o Riga, eu consigo compartilhar o meu ambiente de trabalho com o Riga, ele pode estar no Japão cobrindo as Olimpíadas, eu tô no Starbucks e os dois estão vendo o mesmo setup de monitores, os dois conseguem interagir da mesma forma, né? Então você pega um fio no que seria aquela coisa de realidade aumentada de jogos, realidade virtual, né, de jogos, e você começa a pensar isso como uma rede aberta para basicamente tudo. Né? Então seria como se a gente estivesse voltando lá na criação da web, né? Com Tim Berners-Lee, né? Os pais lá da web, e a gente está repensando como que é essa interface, como seria essa interface com as tecnologias que a gente tem hoje de realidade aumentada / virtual e que a gente vai ter daqui 10 anos, por exemplo.
Além de Second Life, quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei em algo, nossa, isso é muito Black Mirror, né, pra pegar aí um clichê e tudo mais. Mas pensando com um pouco mais de frieza, de certa forma, o Facebook já tem alguma experiência nesse tipo, né, com essa proposta, porque se a gente pensar em usuários leigos ou com pouca familiaridade com tecnologia, para muitos dele a internet é o Facebook. O cara só entra lá no Facebook e não faz mais nada, não sabe pesquisar no Google, não entra, talvez, quando muito usa o YouTube, alguma coisa assim, mas não tem aquela pegada de web que a maioria dos usuários tem. Para muita gente, a única coisa que interessa na internet é o Facebook, porque aí vai ser o contato com a família, com os amigos de escola, enfim. Geralmente isso vale para o pessoal de mais idade ou que realmente tem pouco conhecimento de tecnologia, mas de certa forma isso já ilustra que o Facebook tem alguma experiência com isso. O desafio que eles vão ter agora é criar esse ambiente de uma maneira que seja envolvente, que cative o usuário. E aí a gente pode pensar, nossa, mas isso deve ser um baita desafio, porque você vai entrar lá e você depois vai ficar enjoado, e depois você não vai ver mais graça, mas, bom, se a gente pensar bem, metaversos existem até certo ponto. Por exemplo, tem muita gente que, como uma maneira de escapar da realidade, ou distorcer a própria realidade, você pega muito em jogos online, passa o dia inteiro em jogos online, aí você pensa que a pessoa é viciada, e de repente pode ser até um vício, mas é provável que por trás desse vício tem alguma fuga da realidade, alguma necessidade de não viver o que é real, pelo menos não o dia inteiro, e isso pode servir de um mecanismo de impulso para essa nova proposta do Facebook. Isso me lembra, inclusive, o Mobilon falou de Inception agora há pouco, e me lembrou de uma passagem desse filme, né, que é a origem, né, aqui no Brasil, em que eles estão numa sala lá e tem um monte de gente dormindo e estão sonhando, e aí o cara que administra essa sala, ele fala, olha, esse pessoal tá aqui, mas eles não querem sair dessa realidade, né? Eles não querem sair desse sonho. Para eles a realidade é muito mais pesada, então é melhor para eles ficar nesse mundo dos sonhos. É óbvio que não dá para dizer que o multiverso ou o metaverso teria passado o último ano e meio lá, né? Acho que a maior parte da população... mas assim, não dá para dizer, obviamente, que o metaverso do Facebook vai ser só para pegar gente que quer fugir da realidade. Não é isso, mas isso o que eu tô dizendo é que essa coisa da fuga da realidade ou da distorção da realidade é um elemento que pode ilustra que isso tem alguma chance de dar resultado. O que vai ser mais desafiador para o Facebook é desenvolver a tecnologia, criar de uma maneira que seja aplicável para todo mundo, porque um dos trunfos do Facebook hoje é o fato de que até um celular básico consegue rodar ele. Tá, tem que ter o Facebook Lite e tudo mais, mas você pode, a rede social consegue ser acessível para todo mundo, independentemente de faixa de renda, de faixa de renda, de cultura, etc. Isso eles conseguiram porque o Facebook, em termos funcionais, ele é muito barato, ele é muito acessível. E para continuar com essa proposta no metaverso, eles vão ter que pensar em algo do mesmo tipo. Não é todo mundo que vai poder ter um óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada, ou então ter um dispositivo capaz de facilitar uma reunião online e esteja você, por exemplo, no metrô ou então numa cafeteria sem um computador por perto, você está usando só o celular, só o óculos, enfim, ou outro dispositivo. Tem várias nuances aí que precisam ser pensadas, mas a ideia por trás desse metaverso, por mais bizarro, mais Black Mirror que pareça, tem alguma lógica. Se vai dar certo, eu não sei, mas que tem alguma lógica, tem. Tem uma definição do Matthew Ball do que se espera de um metaverso, né? Ele colocou ali, 7 qualidades que um metaverso poderia ter para ser definido como tal, né? E aí eu tava vendo ali a definição dele e me parece que, assim, headset de realidade virtual é importante para você ampliar essa questão da presença, né? Mas me parece um detalhe, porque o Facebook já meio que caminha pra isso sem ter esse negócio da realidade virtual, né? Então vamos pensar junto aqui, né? Quais são as 7 qualidades. Tem o primeiro lá que é ser persistente, né? Então ele nunca reseta, ele não pausa, ele só continua. E o Facebook é isso, né? Enquanto você tá dormindo, as coisas estão acontecendo lá. Ser síncrono e ao vivo, né? Então existem eventos que acontecem lá, assim como eles acontecem na vida real, e o metaverso é tipo
uma experiência, essa experiência do metaverso, ela existe para todo mundo. Ok, todo mundo que tá lá no Facebook tem uma experiência mais ou menos parecida. Não ter limite ali para usuários simultâneos, né, e ter e fornecer essa sensação individual de presença, aí é mais ou menos. Não tem limite para usuários simultâneos, mas a sensação de presença, do jeito que o metaverso se propõe a ser, né, nas definições tradicionais, ainda não tem, né? É uma tela, um monte de pixel ali e tem que evoluir um pouco para isso. Ok. Ser uma economia em pleno funcionamento? Sim, né? Tem o Facebook Marketplace, as pessoas vendem, elas ganham dinheiro por lá, elas podem... enfim, a tendência é que o Facebook, o WhatsApp e todos os aplicativos sejam essa economia, Instagram principalmente, né? Sejam essa economia ali. Ser uma experiência que abrange os mundos digital e físico, então, ok, tem essa ligação, não abrange totalmente, mas acho que dá pra dizer que tá no caminho. Ter a interoperabilidade de dados, itens, conteúdos, etc., entre vários agentes ali, isso é algo que a gente vê um pouco nos jogos, mas tá tudo muito separado, né? Então, tem uma galera que compra itens de Counter-Strike e, assim, gasta muito dinheiro. Fiquei impressionado outro dia quando tava pesquisando sobre isso, mas não vai funcionar no Fortnite da vida. Então, um jogo funciona num jogo e é isso aí. No metaverso, precisaria ter esse compartilhamento e aí o Facebook vai ter que, se realmente quiser operar isso e não apenas ser um participante, vai ter que, sei lá, ter um padrão, talvez. E aí, o último ali da definição é ser populado por conteúdos e experiências criadas e operadas por uma gama incrivelmente ampla de colaboradores. Aí pode ser indivíduos, podem ser grupos, podem ser empresas, enfim. Isso o Facebook mais ou menos tem também. Então, na real, tá lá, tá meio que no caminho. Acho que é meio, parece até natural quando a gente vê isso, que a empresa da maior rede social do mundo tente encabeçar algo assim, né? Algo como, sei lá, um metaverso. Porque já que você já dominou a internet mesmo, tenta dominar agora o resto do mundo, né? Dobra a meta. A hora que a gente fala de itens que você compartilharia em outros jogos, a gente até abordou isso no Tecnocast que a gente gravou sobre NFTs, né? Que você daria pra fazer, tem alguns jogos que já fazem isso através de NFT, de você poder comprar um quadro, uma arte, sei lá, e eu quero deixar pendurado aqui na minha casa no Minecraft. Não, eu quero usar ela aqui, sei lá, nesse outro jogo, né? Então, mas assim, a gente tem essa imagem muito de games, que é onde está sendo explorado mais essa parte de realidade virtual, mas a gente tem que imaginar uma realidade virtual de fato, onde a gente consiga fazer de tudo, trabalhar, jogar, assistir filme, assistir um show ao vivo, né? Então, assim, não seria uma coisa pontual do tipo, vamos transmitir esse show live aqui, quem quiser pode acessar um link de streaming e ver no headset. Não, é realmente, o Mark Zuckerberg disse isso, né, que eles já estão trabalhando em conjunto com a Microsoft e outras empresas para construir uma espécie de padrão que seja tipo o W3C, tipo o que o W3C faz para a web hoje, né, de você ter um padrão e que todas as empresas possam seguir esse padrão. Só que aí, assim como na internet, você tem a internet aberta, então você pode acessar o Tecnoblog, que é um site independente, ou você pode acessar o Facebook, e dentro do Facebook tem um monte de coisa, né, mas é uma coisa fechada, você tem que ter uma conta e você só consegue interagir com quem tá dentro do Facebook, né, então o Tecnoblog no sentido de aberto, porque a gente trabalha com links, né, então é o funcionamento padrão da www, né, da web de fato, e Facebook não, já é uma rede dentro da rede, então isso continuaria existindo, né, a ideia é ter uma base para que aí seja feito o que for, então poderia ter uma empresa, assim como tem um Discord, que tem o chat da firma, poderia o Discord começar, o Slack, né, começar a fazer um metaverso para empresas. Então eu crio um metaverso pro time do TB e a gente vai ter a salinha do café, a salinha da discussão de pauta, né, e fica aquela coisa com uma interação mais natural. E poderia ter também o metaverso aberto, que aí é de fato, né, acessar ali locais individuais, propriedades, não sei como é que vai chamar, né, site não é, né, mas a ideia é justamente você explorar melhor o lado humano da coisa, e até já gravamos um Tecnocast sobre isso, né, baseado no texto do Walt Mossberg, acho que esse é o nome dele, né, o famoso colunista lá que se aposentou de tecnologia, onde ele dizia que a tecnologia vai ser invisível no futuro. E tudo isso se encontra lá na frente, né,
Porque a gente tá falando muito de headset, mas vocês lembram que ano passado teve a apresentação da Neuralink, né, do Elon Musk, que é o dispositivo que você corta uma lapa da cuca e encaixa ali o dispositivo, né, no seu cérebro, e aí você consegue ter uma interface para se comunicar com qualquer pessoa por telepatia, aspas virtuais aqui. Então é isso, imagina esse dispositivo conectado a um metaverso que tem os padrões definidos. Só que aí teria tudo que tem hoje. Você vai precisar de credenciais de fazer login com o Facebook, se você quiser interagir com pessoas dentro do metaverso Facebook. Você vai ter recursos específicos dentro de metaversos específicos, porque afinal de contas, não é mágica, não é Harry Potter que você pensa, deixa eu colocar uma lousa aqui do meu lado e eu vou desenhar essa reunião para as pessoas. Algum programador vai ter que ter programado um aplicativo de lousa, né, para você invocar a lousa ali na realidade virtual. Então, não muda muito assim a questão do desenvolvimento. Talvez o Facebook queira ser um desenvolvedor de sistema operacional, por exemplo, e desenvolver o sistema operacional para o metaverso. Você vai comprar óculos do Facebook, já vem com o sistema operacional dele, né? O Google fez isso com o Android, a Microsoft domina os desktops, enfim. Talvez seja essa a intenção dele também. Mas a ideia é que, por baixo de tudo isso, exista um padrão, pelo menos isso que o Zuck falou, né? Por baixo disso tem esse padrão onde tudo pode, de alguma forma, se comunicar e se conectar. Você acredita nele? Que ele quer ter um padrão e trabalhar com as empresas? Quando eu vejo ele falando isso, ele não sei, tudo que ele fala pra mim, tudo que ele faz, me dá uma sensação de megalomania, né? Então, aquela história do Libra, que não deu muito certo, né? De criar uma criptomoeda pra meio que mundial ali, a gente gravou uns Tecnocasts sobre isso e tal. Isso se encaixaria super bem no metaverso, né? Você tem num metaverso do Facebook, né? Você tem uma moeda única que o mundo todo pode usar, não tem mais o problema de fronteira, né? Porque a fronteira nada mais é do que o metaverso pra vida real, e muitas aspas aqui. Então você não tem as fronteiras dos países, basicamente, né? Então se você tem uma moeda que não leva isso em consideração, você facilita bastante a criação. Mas, não sei, esse negócio do Mark Zuckerberg, de fazer essas declarações, falando, vamos colaborar com outras empresas pra fazer tal coisa, criar um padrão, e aí que todo mundo possa participar e tal, me parece a gente só pode especular, né? Mas, Não, eu entendo o pé atrás, mas eu acho que analisar as intenções dele, nesse caso aqui, é meio que perda de tempo, é uma distração. Porque, assim, se a gente analisar o lado tecnológico, não é novidade pensar que a tecnologia no futuro vai ser invisível, né? A gente até fez um episódio sobre isso 5 anos atrás já, foi 2016, acho, né? A tecnologia é ubíqua. Tem um termo, então, assim, né? todo mundo já fala disso, o mercado já fala disso. A única coisa que ele tá fazendo é tomar a liderança de falar, olha, então vamos começar a desenvolver. E ele mesmo fala que ele falhou em não se envolver mais no desenvolvimento dos smartphones, até porque o Facebook já surgiu em cima também ali de smartphones, né? Surgiu um pouco antes, mas, né? Ele não se envolveu tanto no sentido de participar do projeto, né? De pensar o sistema, de participar da comunidade. E aí agora ele tá tomando a dianteira disso. Então por isso que eu falei que tipo assim, a primeira fronteira foi os computadores ali com Microsoft e Apple, né? Microsoft se tornou dominante, apesar de Apple ser a grande inovadora ali com a interface gráfica e tudo mais, né? Enfim, vocês sabem a história, não vou explicar do zero. E smartphones, a Apple chegou primeiro com um smartphone finger-friendly, né? E mudou completamente o jogo. E aí veio o Google e fez o Android, desenvolveu o Android daquele jeito, é código aberto, mas tem que pagar ali ainda uma licença, parará, e é o sistema dominante, e o Google paga, sei lá, 12 bilhões de dólares por ano para a Apple para ser o buscador padrão no Safari do iOS. Se não tivesse o Android dominante, como é que seria a situação para o Google? Né? Mas é o principal sistema móvel do mundo. A Microsoft, cara, lançou o Windows Phone em 2010. Quer dizer, 3 anos depois do iPhone, ela ainda estava insistindo na interface de janelas com o Windows Mobile, saca? Então, assim, ela perdeu muito timing e se ferrou. Ficou fora do jogo, hoje ela faz aplicativos apenas. O que eu acho que tá acontecendo é isso. O Facebook tá identificando que essa vai ser a próxima grande fronteira. Ele não tá identificando isso do nada, porque o mercado já fala disso há muito tempo. Ele tá simplesmente puxando a dianteira, porque ele sabe que ele não tem pra onde correr. O Facebook é uma empresa de rede social. Então, se ele quiser, que nem você falou, faz muito sentido para uma empresa de rede social pensar em melhorar a conectividade, humanizar relações. Então, assim, para mim, a intenção do Zuckerberg, se ele tá com uma intenção obscura por debaixo dos panos e tal, eu não acho que existe intenção obscura. É muito claro. Se ele quiser se manter no topo, ativo, ele tem que
pensar lá na frente e começar a investir no desenvolvimento disso, e tem que ser uma coisa aberta, tá? É importante que seja uma coisa aberta, mas ser uma coisa aberta não significa terra de ninguém. As empresas podem ter as suas redes fechadas dentro da rede aberta, assim como é na internet hoje, né? Que é o ponto, que é o que o Facebook tem hoje dentro da web. Em parte, eu sinto que esse é o futuro que o Mark Zuckerberg quer que a internet tenha, né? Porque ele já vem apostando na Oculus, né? Eles compraram em 2016 e eles vêm insistindo bastante em deixar esse dispositivo móvel, né? Então, é um headset de realidade virtual que você consegue, que na versão mais recente você consegue usar sem fios. A versão que conecta ao computador está sendo mais ou menos descontinuada. Eles estão dando menos atenção para essa versão e eles estão muito preocupados com isso, né, de ter o hardware para você conseguir entrar nesse mundo virtual e de você ter uma plataforma útil, né, para isso, para quando você entrar nesse mundo virtual você ter o que fazer, né? Então eles têm o projeto do Reality Labs com realidade virtual e realidade aumentada, tem o Facebook Horizon, meio que já há alguns anos o Zuckerberg pensa, puxa, eu tô vendo como vai ser o futuro, ele já tá montando o terreno ali dos dois lados, né, hardware e software, plataforma, mas dá essa sensação de que é o futuro que ele quer que aconteça, sabe? Não é coisa simplesmente, as coisas estão indo nessa direção. Não, eu vou fazer as coisas irem nessa direção e eu vou tomar a dianteira e, né, se tudo der certo, ganhar bastante dinheiro com isso. Essa não é a história de tudo na tecnologia, porque, sei lá, Steve Jobs também na época da IBM lá, sei lá, o futuro eram computadores, olhando em retrospecto é fácil falar que era, né, computadores pessoais, mas na época não era. Ele que imaginou isso e com o Oz lá fizeram os computadores pessoais que hoje são smartphones, sabe? É meio que o jeito que a tecnologia nasce, né? Você cria o futuro, então na verdade dizer que o futuro é esse é uma leitura de ver que tipo assim, a gente tá caminhando nesse sentido, desenvolvendo esses dispositivos, parará. Qual é a utilidade que a gente vai dar pra esse monte de cacareco, né? VR, dispositivos enormes, aquela coisa, holograma, então tá, mas essas são as interfaces, Neuralink, e aí, como que a gente dá um sentido maior pra isso tudo, né? Então acho que esse é o papel do Zuckerberg, né? Nessa história, é o que ele tá tentando ter com essas alianças, o Satya Nadella até falou disso antes também, mas mais focado no Azure, né? Nos servidores, que vai precisar de muito poder de processamento também na nuvem, né? E uma coisa que eu acabei pensando é que esse papo de metaverso começou, né, um pouco depois da pandemia, e eu acho que a pandemia empurrou a gente muito para começar a pensar nesse tipo de coisa, né, de você ter uma realidade em que você consegue trabalhar, você consegue falar com seus amigos, só que de um jeito um pouco mais natural, porque a pandemia obrigou muita gente a trabalhar de casa, a conhecer videochamada, né, fazer videochamada. Isso tem uma parte, assim, de escapismo, né, do mesmo jeito que a gente fica, sei lá, termina o trabalho, aí vai pro TikTok, vai pro Facebook, vai pro Instagram, tem essa parte do trabalho. Então, antes, há alguns anos, surgiu aquele movimento do tempo bem gasto, que era lembrando que vários aplicativos, esses que eu acabei de mencionar, eles têm o algoritmo que é feito para viciar, né? Viciar do mesmo jeito, sei lá, que o cigarro vicia, sabe? Que é para você mexer no mecanismo de recompensa do cérebro. Dopamina, né? Exatamente. E que é uma coisa que você acaba... parece bobagem dizer, a pessoa está viciada em um aplicativo, mas acaba acontecendo e esse é o objetivo, né? Justamente porque depende de anúncio e precisa que a pessoa fique o máximo de tempo possível e que interaja o máximo possível. Mas quando bateu a pandemia, esse papo acabou, né? Porque não dá pra... eu vou usar esse aplicativo só meia hora. Eu tô em casa, não tenho mais nada que fazer. Então eu vou ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E essa ideia do metaverso é simplesmente estender isso pra você acordar, você já entrou no metaverso, vai dormir, você saiu, talvez, né? Talvez. Né? Vamos ver, né, como que funciona. E aí, as bases do metaverso acabaram ficando um pouco mais, não sei, mais palatáveis, até mais reais, né, por causa do que a gente vivenciou na pandemia. E, por outro lado, esse conceito do metaverso, ele é trabalhado em vários livros de ficção científica, tem o Jogador Número 1, tem outro livro que é o Snow Crash, que também chama de Nevasca, no Brasil, e que, nos dois casos, o metaverso
a vantagem dele, né, ele existe para as pessoas fugirem da realidade, que é uma realidade distópica. E meio que cada vez mais a gente tá numa realidade totalmente absurda, assim. Eu acho que uma das coisas que eu não gosto do Twitter é justamente isso, de jogar a realidade o tempo todo na minha cara, sabe? Eu cansei, agora eu quero ver vídeos de cachorro esfregando a cabeça no dono, sabe? Eu não quero ter que ficar encarando isso. Então, parece que a pandemia deu uma sustentação, assim, para essa ideia de metaverso, deu uma prévia, assim, de como isso seria, né, que seria a gente cada vez mais imerso nesse mundo digital, e ao mesmo tempo deu vários motivos pra gente querer escapar da realidade, sabe? Não se preocupar com variante Delta, Ômega, sei lá, até quando isso vai. Tem um que é Lambda já, né? Lambda. Então, vai ter o Alpha 2, sei lá. E é isso, você acaba tendo dois motivos para pensar em metaverso, e aí você vê o Zuckerberg pegou aí essa palavra mais chamativa e talvez conduza a gente para esse mundo, que a gente vai fugir do mundo real distópico, né, e entrar no mundo virtual que tem o nosso trabalho e tem as coisas que a gente gosta para fugir dos problemas, sabe? É interessante que o timing é muito bom pra falar de metaverso, justamente porque o mundo tá terrível. Eu espero que tudo seja uma simulação e tudo acabe. Daqui a, sei lá, um ano acaba essa simulação e a gente volta pro mundo muito melhor do que isso. Mas tudo bem, vamos... Né, isso é assunto próprio do Tecnocast, né? Tenha piedade, mas o ano eu não aguento não. É verdade, né? Já deu 1 ano e meio nesse negócio, né? Tá difícil. Mas o timing, né? Ele é muito bom e ele é traiçoeiro no caso da Microsoft, porque a Microsoft chegou atrasada. E no caso do Facebook, quando a gente olha em retrospecto, parece que isso está sendo planejado há muito tempo, né? E parece que, sei lá, o Mark Zuckerberg já pensou nisso há bastante tempo, mas, sei lá, há alguns anos isso não era muito... Talvez não fosse um timing bom para falar dessa ideia, porque lá em 2014, já faz 7 anos, o Facebook comprou a Oculus, né? Por 2,3 bi. Foi um dinheiro, assim, bastante significativo pra época. Não tava muito claro, foi um negócio meio surpresa, né? Por que o Facebook comprou a Oculus? Isso foi anunciado normalmente nos veículos como Facebook compra empresa de headset de realidade virtual pra games. E aí eu tava pesquisando aqui o histórico, né? Ninguém entendia direito por que 2 bi para uma empresa do Oculus Rift, né? Mas uma frase do Zuckerberg que eu achei aqui foi que eles compraram a Oculus porque eles queriam criar uma nova plataforma de comunicação. Então, quando a gente pensa agora, né, eles estão falando de metaverso, expandir o Facebook para... faz todo sentido você ter um dispositivo de realidade virtual, né? Porque é isso que aparece nos filmes de ficção científica da vida, né? Isso aconteceu há 7 anos, né? E a gente tá falando disso agora só. Então imagina quanta coisa o Zuckerberg já não pensou. E ele só vai falar daqui a 7 anos. Inclusive ele fala que até o final da década a gente já vai ter o metaverso e já vai estar usando, né? Porque ele fala que cada vez mais os headsets, os óculos, eles estão com mais capacidade de processamento e tal. Então, assim, aguardem, é uma realidade próxima. Eu acho que o que pode ser o grande trunfo desse metaverso do Facebook é explorar não só essa questão da recompensa, né, desse vício na rede social, mas também explorar o elemento da necessidade. O cara sentir que tem que participar disso de alguma forma, porque senão ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir se formar. É mais ou menos como, sei lá, o fato de muita gente hoje ter um perfil no LinkedIn porque acha que se não tiver o perfil não vai conseguir trabalhar. E de certa forma isso é verdade, dependendo da profissão da pessoa, do lugar que ela vive e tudo mais. E eu acho que esse metaverso pode ter muito isso. De repente a pessoa nem quer ser tão ativa, assim, de repente ela tem um perfil mais introspectivo, por exemplo, que faz com que ela não goste muito de interagir, mas ela se sinta condicionada a participar disso para trabalhar, para estudar, para fazer parte de algo, né? Explora aquela necessidade humana que a gente tem de pertencer a alguma coisa, né? E aí eu acho que nesse ponto, se o Facebook explorar isso com cuidado, eu acho que eles têm muita competência para isso,
esse ponto pode ser o elemento chave para fazer essa ideia vingar, ou pelo menos para fazer a ideia perdurar, né? A ideia se prolongar no longo prazo. Talvez a questão de, bom, beleza, o nosso usuário pode até ficar desconfortável, mas ele precisa participar disso. Ele tem que despertar esse senso de necessidade. E aí, eu acho que esse senso de necessidade, dependendo das circunstâncias, ele pode ter um efeito muito mais duradouro do que esse da recompensa, né? De estimular o vício, de estimular fontes de prazer para fazer você ficar naquele ambiente, né? A necessidade parte do princípio que aquilo é uma questão, embora pareça exagerada, parte do princípio que é uma questão de sobrevivência. Então é uma coisa muito mais profunda, e então se essa característica for bem explorada, pode realmente servir se não para impulsionar essa ideia, para fazer ela se prolongar. Eu acho que assim, independente de tudo, a gente tem que tentar imaginar isso não como uma rede social, não como um jogo, não como um aplicativo, mas sim como uma plataforma, né? Uma coisa tipo a web, né? Seria tipo sites que você entra para navegar, mas é uma série de protocolos e de padrões onde tudo pode ser construído em cima disso. E o headset, por exemplo, o Oculus Rift, né? Você poderia, sei lá, o Facebook poderia fazer fazendinha realidade aumentada. Dá pra ter feito. Isso não é um metaverso, é um jogo de realidade aumentada. Você poderia ter feito... $600 pra jogar fazendinha? Que desperdício de dinheiro. Pô, o pessoal gastava dinheiro dentro do jogo, né? Então, né? Você pode fazer um aplicativo de chat, de ligação, de realidade aumentada. Beleza, ainda assim não é um metaverso, é só um aplicativo melhorado de realidade aumentada, né? Assim como a gente tem ligação por voz e por vídeo. Realmente pensar numa coisa que seria tipo uma plataforma com padrões, tipo uma web, só que em vez de você usar um Chrome, um Safari, um Firefox para navegar, você utiliza um dispositivo de realidade virtual, de realidade aumentada. Pode ser um óculos, pode ser um headset, pode ser Neuralink, né, algum dispositivo desse tipo que já integra com o corpo humano. E a gente vem falando cada vez mais, né, de tecnologia implantável, essas coisas vão ser realidade em algum momento. Holograma, que está no sci-fi, e aposto que tem dezenas, centenas, milhares, talvez, de empresas tentando fazer holograma de alguma forma, né? Esse tipo de coisa, por estar no imaginário das pessoas, sempre tem alguém tentando arrumar um jeito de fazer virar realidade. E aí, imaginando num futuro onde essas coisas se tornam realidade, porque tecnologia leva um tempo, mas eventualmente acaba acontecendo, como a gente explora isso, né? E aí entraria essa parte de ter essa rede, né? Essa nova web. E aí, o que muda, né? O Mark Zuckerberg, na entrevista que ele deu pro Verge, ele citou um ponto que eu acho interessante. Quem já leu o livro Outliers? Riga já leu também, né, Riga? Do Malcolm Gladwell, é isso, né? Sim, senhor. Ele fala muito no livro sobre como a sua mobilidade social, né, as suas condições de vida ali, estão atreladas a alguns fatores. Esses fatores são desde sorte, né, tipo, geograficamente onde você nasceu, que daí você tem acesso a uma escola melhor, a uma alimentação melhor, ou até a saneamento básico, né? Coisa que muita gente não tem aqui no Brasil, metade da população não tem esgoto em casa. Isso tudo influencia em quem você vai ser no futuro, em quanto você vai conseguir ter de salário, que nível de emprego você vai ter. E aí, esse é um ponto que o Zuckerberg também trouxe na entrevista, de falar que o metaverso, assim como a internet, ele encurta distâncias, mas ele faz isso de forma mais humanizada, porque você não está interagindo com botões mais, e sim com seres humanos de forma mais natural. E que isso pode ser a próxima grande fronteira, sei lá qual é o termo aí, para mexer com esse lance da desigualdade de oportunidades. Porque dentro do mesmo país, pode ser um país de primeiro mundo, como é o caso do Facebook ali com os Estados Unidos, você pega uma pessoa que mora num estado, sei lá, o Texas e Nova York, e as chances dessas pessoas... Isso é estatística, matemática, né? A chance dessa pessoa ter um certo nível social quando ela cresce, atinge a idade adulta, tem a questão de raça também, né? Tem tudo isso. Mas só olhando a parte do zip code, né? Do CEP ali, já muda drasticamente, né? A probabilidade. Então,
assim como a internet vem encurtando essas distâncias e trazendo mais oportunidade para todo mundo, com videochamada, com as ferramentas que a gente tem de chat, um metaverso poderia facilitar ainda mais e trazer mais oportunidades econômicas para a gente do mundo todo, né? Por encurtar essas distâncias aí. E acho que esse é um ponto interessante também, né? Da gente observar aqui. Caramba, então existem benefícios muito legais e possíveis com o metaverso. Sim. Vocês vão terminar de ouvir esse Tecnocast com uma sensação, cara, e se fosse no metaverso? Então a gente sabe que o metaverso pode trazer muita coisa boa, né? Que com essas fronteiras e com essas localizações físicas são mais difíceis de resolver. Mas se a gente pensar na empresa que tá talvez encabeçando isso, né? E que tá na mídia por causa disso, que é o Facebook. O Facebook trouxe uns problemas aí, né? A gente sabe que teve um papel importante nas eleições nos últimos anos. Isso não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Teve aquela história do Brexit também. Então, ao mesmo tempo em que pode ajudar em algumas coisas, imagina um metaverso em que as plataformas, né, que estão ali não conseguem controlar essas fake news e essas campanhas de desinformação. Imagina, será que vai ter eleição presidencial dentro do metaverso? Como que vai funcionar o voto impresso no metaverso, quando a gente votar pelo metaverso? É verdade. Como que se imprime um papel no ambiente virtual? Oh, meu Deus do céu. Sai de uma impressora matricial do seu Oculus Rift aqui do lado, assim, né? Sai da sua orelha, né? E depois você apresenta esse papel que você imprimiu pra quem no metaverso, né? Você apresenta pro seu óculos, você olha pra ele, tem um QR Code. Olha aí, finalmente o QR Code vai ter utilidade pra computar o voto impresso. Pronto. Mas e a auditoria de que você não falsificou esse voto impresso? É muito complicado, Bruno. Não tem como resolver todos os problemas do mundo. Teve até um ponto engraçado, né? O Nilay Patel, editor-chefe do The Verge, mandou uma pergunta lá pro entrevistador, né? Pra ele fazer pro Zuckerberg, naquela questão que teve no Capitólio americano, da invasão, né? No final do governo Trump ali. E aí ele falou assim, vamos supor que eu tô andando na rua e aí eu olho pro Capitólio e aí vai ter uma legenda ali que me diz é aqui que está a sede do governo, sei lá o quê. Ao mesmo tempo vai ter outra legenda para uma bolha específica, né? Já pensando nas bolhas do Facebook, das redes sociais projetadas no metaverso. Para quem tá numa outra bolha, vai ter uma legenda dizendo que é aqui que a nossa revolução começou. E para quem tá, ele até brincou, né? Para quem tá na outra bolha, vai falar que é aqui que os homens lagartos, né, vivem, assim, governam o país, sei lá o quê. Então esse é um problema também, né? Como lidar com fake news, porque se as pessoas já acreditam em tudo que elas leem na internet, com memes mal feitos e vídeos tosqueiraços que dá pra ver na cara que é fake, e quando isso virar uma coisa natural, completamente natural, porque você tá andando na rua e tá ali, na sua cara, né? A legenda, o negócio se encaixa na realidade, né? Isso vai gerar uma identificação muito maior. Então é um desafio muito maior também para as redes sociais, para as empresas que, enfim, controlarem seus metaversos privados aí, de como filtrar isso. A IA vai ter que estar muito avançada. E também não é tão simples quanto encontrar os padrões no meio de blocos de dados enormes, né? A mineração de dados ali. Você também precisa identificar o que é uma fake news. E aí já entra numa esfera que é um pouco mais difícil, que é a da ambiguidade. Tem coisas que são ambíguas, às vezes. Elas têm dois significados, um não anula o outro, um não exclui o outro. E aí, pessoas com interesses diferentes, visões diferentes, tomam para si apenas o seu lado e amplificam aquilo pro resto das coisas. E aí que surgem os grandes embates do Twitter, né, Felipe? Que a gente tá fugindo de lá também. É difícil para as pessoas entenderem a ambiguidade e tentarem entender a origem, né, da informação, enfim. Imagina pro Facebook tentar moderar isso e né, apagar o que, aspas, não é real, é fake news. Algumas são mais óbvias, outras menos, né? Mas, enfim, são desafios futuros aí que vamos ver como que eles vão conseguir lidar com isso. E aí tem que saber como que a gente vai votar as leis dentro do metaverso. Porque é o seguinte, além do Facebook, tem outras empresas pensando também nesse conceito, né? Uma delas é a Epic Games do Fortnite. No metaverso da Epic Games, com certeza vai ter porte de arma. E no metaverso do Facebook, será que vai ter? A gente vai ter um plebiscito dentro do metaverso do Facebook pra gente poder votar essa questão? Se você matar virtualmente a pessoa no metaverso, acontece o quê? Ela dá respawn na forma de lagarto? Como é que vai ser a regra?
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E conta pra gente o que você se imaginou fazendo aí no metaverso, né? Além de setup gamer aí com 5 monitores 4K, né? Que você consegue colocar no meio do Starbucks e começar a ficar que nem louco ali com a mão no ar, jogando, sei lá, fazendo o quê. Trabalhando, né? Ou telepatia, né? Utilizando ali um device da Neuralink e se conectando com alguém que tá no outro lado do mundo. Dá pra, né, imagina, viajar na maionese. Manda pra gente, então, as ideias que você já teve ouvindo esse episódio no tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou no Twitter marcando @tecnocast. Se quiser chamar a gente também em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @ealecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Falou!